Olá, amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Primeiramente, agradecendo a cada um de vocês que tem se inscrito no canal. Muito obrigado mesmo por vocês estarem seguindo, compartilhando os nossos vídeos. Enfim, tenho muito que agradecer a cada uma de vocês que tem compartilhado, deixado o seu like, deixado o seu comentário. Seu comentário é muito importante. É bom quando você assistir um vídeo, sempre deixa um comentário para saber o que vocês acharam, a sua opinião, o que vocês pensam a respeito de outros temas para a gente poder estar falando aqui no canal também. Isso é sempre bem-vindo, viu? Muito agradecido mesmo pelo carinho de cada uma de vocês. E agradecer também, aproveitando, desejando um Feliz Natal, independente de ser uma data capitalista ou não. Um Feliz Natal, aproveitar essa data do dia 25 de dezembro para poder estarmos com a família, poder estar confraternizando. Às vezes nós ficamos muito na correria do dia a dia, acabamos não tendo nem tempo, né, para ficar com nossos familiares, com os nossos amigos. E com uma data muito importante dessa, tenho certeza que é sempre muito bom estar esse contato com a família, com as pessoas. Isso é muito gratificante. E hoje vou falar para vocês então um pouco sobre símbolos natalinos, mistérios do Natal. Não deixa de ser um mistério porque muita gente não sabe, né? Qual a origem da troca de presentes, das ceias, por que das renas, o Papai Noel, como surgiu a figura do Papai Noel, enfim, como surgiu, por que do dia 25 de dezembro? Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não? E por que então se comemora no dia 25 de dezembro? Tudo isso estarei falando com vocês aqui nesse vídeo no canal Ufologia e Mistérios. Agradeço mais uma vez a você, um Feliz Natal e solta a abertura! Algumas curiosidades, então, alguns mistérios sobre os símbolos natalinos, símbolos pagãos, cristianismo. Afinal, como surgiu tudo isso? Essa comemoração do Natal, por que em dezembro, por que dia 25 de dezembro? Jesus nasceu, não nasceu dia 25? Como surgiu o Papai Noel, por que do Pinheiro? Enfim, vamos falar um pouco sobre tudo isso. Em relação à origem dos símbolos, se baseando numa pesquisa do pesquisador, historiador, professor da Unicamp e arqueólogo Pedro Paulo Furnari, olha que interessante, ele fala umas coisas muito legais. Os pagãos comemoravam o Natal na época do solstício de inverno, que seria o dia mais curto do ano, do mês de dezembro, que no hemisfério norte ocorre em dezembro, então seria o dia mais curto do ano. Em Roma, a data era associada ao deus Sol Invictus. Olha para vocês verem a diferença já. E já no cristianismo, a comemoração só começou a ocorrer no século IV, quando o imperador Constantino, né, deu fim à perseguição contra a religião. O engraçado é que mesmo assim os religiosos continuaram utilizando os símbolos pagãos, incorporando os símbolos cristãos, como o presépio, que foi incluído na comemoração de Natal. E mesmo no final do século IV, com o aumento do poder da Igreja Católica, do cristianismo, começou a perseguir as pessoas que comemoravam o Natal na sua forma original, na sua forma pagã. Olha que absurdo, sempre teve essas perseguições, né? Em relação à troca de presentes. A troca de presentes, quem que não troca um presente no Natal? Quem que não troca um presente de Natal? A invenção, apesar de ser logicamente capitalista, mas em muitos países tem-se essa cultura, né? Tem países que, por exemplo, só trocam presente no dia dos Reis Magos. Mas no cristianismo, as trocas de presente ficou realmente associada aos Reis Magos. Porque se baseia-se no momento em que os 3 Reis Magos entregaram os presentes ao menino Jesus, quando ele estava na manjedoura. Isso é muito comum hoje em dia também nos povos capitalistas, né? Mas essa perda de característica religiosa, assim, da troca de presentes, se perdeu com o tempo, né? No início do século XX, onde teve essa revolução toda que teve no mundo, e se perdeu-se
encanto mais religioso e acabou virando meramente capitalista. A ceia de Natal era muito comum, e sempre foi comum existirem essas festas, né? Mas nas ceias utilizava-se muito a carne de porco, faziam-se carnes mais nobres, mas pelo preço ser algo mais caro, uma carne mais não tão acessível, como aconteceu com o peru de Natal, que começou-se mesmo a entrar, a fazer parte da ceia, a partir do século XVI, porque sempre foi uma carne mais cara, uma carne mais nobre, então não era muito comum utilizar, era muito utilizado carne de porco e carne de peixe, carne branca, então sempre foi utilizado isso. Hoje em dia, notamos, né, com o aumento do veganismo, dos vegetarianos, essa cultura mais saudável, tem se mudado bastante até esse conceito de ceia de Natal. Uma matéria recente, das últimas semanas, que eu estive lendo, fala-se que 30 milhões de brasileiros já são vegetarianos. Isso é muito legal, essa consciência em relação à natureza, não só em relação à natureza, mas também em relação à saúde, né? A saúde das pessoas também é muito importante. E através dessa nova cultura, esse novo estilo de vida das pessoas, sempre tem feito muito bem, né? Uma coisa também que muitos falam, o porquê do pinheirinho de Natal. Quem que não tem um pinheirinho de Natal na sua casa, né? Então, o pinheiro de Natal tem a sua origem nórdica e germânica também. Era costume celebrar, mas em relação à natureza, simbolizando para celebrar a fertilidade, a própria natureza em si. Só que acabou sendo absorvido pelo protestantismo, porque como eles não tinham um símbolo como o cristianismo tinha do menino Jesus, da Sagrada Família, os Reis Magos, e o protestantismo não queria utilizar desses símbolos, eles acabaram se utilizando, absorvendo esse símbolo do pinheiro, para poder utilizar como decoração, né? E essa decoração do pinheiro teve grande influência através dos cinemas, através de bolinhas de Natal, essas luzes, pisca-pisca. O cinema incorporou isso à sociedade, foi o cinema que incluiu isso. Mas assim, no cristianismo, o símbolo do pinheiro mesmo só começou a ser utilizado no início do século XVI. Outra coisa que pouca gente sabe é em relação às renas. Como surgiu a história das renas? As renas de Natal, esse outro símbolo natalino. Como surgiu isso? Clement Clarke Moore, que era um professor de literatura, ele era de Nova York, ele escreveu um poema sobre Nicolau. Ele escreveu em 1939 para os seus 6 filhos. E a obra chamava-se Véspera de Natal. Nessa obra ele falava-se da viagem das renas, a entrada pela chaminé. E na obra o velhinho ele chama as renas para que pudessem entrar nas casas, auxiliar. Os nomes das renas, né, seriam 8 renas. Né? Seriam a corredora, a dançarina, a empinadora, a raposa, cometa, cupido, trovão, relâmpago. Mas a mais famosa das renas era a de nariz vermelho, que era conhecida como Rudolph. Ela era motivo de chacota, de acordo com a história que o Clement Clarke escreveu. Ela sofria chacota das outras renas por causa do seu nariz vermelho. Né? E Papai Noel estava tendo dificuldade de entregar os presentes. Então ele, vendo que a rena tinha aquele nariz vermelho, ele viu que aquilo poderia utilizar tanto para clarear o local, que ele utilizava como se fosse uma lanterna, e também utilizando para guiar o trenó, para que pudesse continuar a fazer a entrega dos presentes. E com isso ela aceitou o convite do Papai Noel e acabou ficando a rena mais famosa de todas, que é a rena nariz vermelho, conhecida como Rudolph. Eu pesquisando essas coisas, eu gostei muito, que eu não sabia de várias dessas coisas aqui. Eu realmente não sabia. Uma outra coisa muito interessante. Que dia Jesus realmente nasceu? Tem como saber a data que realmente Jesus nasceu? Alguns historiadores acreditam que tenha nascido em abril, ou outros acreditam que tenha nascido em março. Realmente a data do dia 25 de 12 de dezembro é totalmente simbólica. Ela foi adotada pela Igreja Católica no início do século IV. Totalmente simbólica. Mas assim, uma das hipóteses mais provável
é que essa data esteja associada ao festival pagão do Sol Invictus, que ocorria mesmo na época do ano em relação a esse mês de dezembro, mesmo período, ali próximo ao dia 25. E essa data era importante, que ela era... Como existia essa comemoração, essa festa, né, em relação ao Deus Sol Invicto, e era um pretexto para comilanças. Então resolveu associar, uniu-se ali o útil ao agradável, acabou colocando do dia 25 de dezembro. Uma outra hipótese também é que se baseia em cálculos complicados, né, que essas pessoas fazem das escrituras bíblicas. Acredita-se que cristãos eruditos especulavam que o mundo foi criado no dia 25 de março. Então, uma gestação dura 9 meses, dia 25 de dezembro daria 9 meses que o mundo foi criado, então ficaria dia 25 de dezembro. Associando, né, a data de um nascimento do mundo, quanto tempo leva uma gestação para surgir a vida, associou-se dia 25 de dezembro. Uma das figuras mais conhecidas do Natal, né, sem dúvida, é a figura do Papai Noel. E você sabe como surgiu a figura do Papai Noel? Não tem nada a ver com São Nicolau, com o que a igreja fala. A igreja fala que São Nicolau, que era uma pessoa que fazia milagres, entregava presentes numa determinada época, mas não tem nada a ver, não tem relação com isso. A figura do Papai Noel, na verdade, assim, tem origem germânica, o Papai Noel, a figura germânica e nórdicas. Mas, assim, o protestantismo, mais uma vez, como eles não queriam utilizar novamente símbolos cristãos, como presépios, símbolos católicos, enfim, né? Então eles começaram a incluir essa figura nas suas comemorações, na sua decoração, né? Mas, assim, a figura do bom velhinho, muita gente não sabe, mas a figura do bom velhinho, assim, de roupas vermelhas, preta, ela foi criada e difundida no século XIX. E realmente, muita gente fala isso e é verdade. A figura do Papai Noel, como nós conhecemos, foi criada pela empresa Coca-Cola. A Coca-Cola criou e a mídia, logicamente, difundiu, ajudou, se encarregou de divulgar, difundir, serem comerciais, filmes. E assim criou-se a figura do Papai Noel como a conhecemos hoje. A figura do Papai Noel foi criado, então realmente isso é real, isso procede, foi criado pela Coca-Cola. Muito interessante a gente saber dessas coisas, né? Eu quis falar um pouco para vocês desses símbolos, como surgiu todo mundo, que existe muitas dúvidas, muitas especulações, né? Então eu fiz questão um pouco de conhecimento, eu também adorei também pesquisar sobre esses assuntos, algumas das coisas eu sabia, algumas eu não sabia. Enfim, é muito legal, o conhecimento é incrível. Hoje em dia, claro que nós sabemos que o Natal tornou-se puramente comercial, como outras datas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa. Todo mês vocês podem ver que tem um mês que é uma data comemorativa, uma data que é uma data, um feriado X, né? Então, tem que ter essas datas porque é puramente comércio. Se vocês forem ver o 13º que a gente pega depois que a gente trabalha o ano todo, o 13º fica só em presentes e ceia, né? A gente só gasta com comida e presentes. E a maioria dos presentes é pra gente, né? Presenteando outras pessoas. Então virou puramente comercial. Perdeu esse efeito religioso. Na verdade, vocês podem ver que mesmo quando tinha um efeito religioso, ainda tinha um ar muito ruim no sentido assim, havia perseguição, tá vendo? Eram símbolos considerados pagãos, mas ao mesmo tempo a igreja se utilizava. Então foi uma data assim que foi sendo moldada até chegar como nós conhecemos hoje, que acabou sendo fixado no dia 25 de dezembro. Logicamente que foi também intencional, porque dia 25 de dezembro já está amarrado ao final do ano, uma semana depois já é virada de ano, e comercialmente também falando, isso é lógico que é muito importante, até porque, comercialmente falando, os 3 primeiros meses de qualquer ano, para comércio é muito, muito ruim. Nós sabemos que é muito ruim para comércio. Então, aí seria a última tentativa de arrecadar, e realmente é muito dinheiro. Eu acho que o Natal, se eu não me engano, só perde pro dia das... Desculpa, se eu não me engano, depois do Natal, o principal dia comercial é o Dia das Mães. Depois vem aí Dia dos Namorados, Dia dos Pais, mas
O Natal em si são bilhões de reais, só no Brasil, vocês imaginam no mundo todo, né? Quanto que de dinheiro girando em torno disso. Infelizmente o ser humano ainda fica muito preso a isso, né? Perde-se aquele momento de reflexão, de poder estar com a família, de poder refletir sobre a sua própria existência, sobre a sua própria espiritualidade, o porquê de estar aqui, um novo recomeço, né? Ver aquilo como um recomeço para a sua vida, mas acaba ficando, infelizmente, em 90% dos casos, puramente comercial. Mas fica aí o registro dos símbolos, cada símbolo natalino, o símbolo do Papai Noel também. Como eu falei para vocês, quem diria, né, uma empresa de refrigerante, a Coca-Cola, criar esse símbolo natalino tão conhecido, né? E se quem quiser também, me dar um presente de Natal aí, só falar nos comentários, tem meu e-mail, vocês podem mandar, eu passo o endereço para vocês, tá bom? Mas muito agradecido mesmo. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal Ufologia e Mistério. Quem falou com vocês aqui é o amigo ufólogo Renato Mota. Um Feliz Natal a cada uma de vocês. Muito obrigado mesmo, gratidão por cada um de vocês. Que essa data seja especial, independente de ser comercial ou não. Aproveite uns minutinhos, aquelas horinhas ali para estar com a família, estar podendo conversar, dialogar. Enfim, tá naquele momento, às vezes muitas famílias só tem essa data, né, no ano para poder se confraternizar. Então aproveite esse momento para isso, tá bom? E muito obrigado mais uma vez, e como dizia Buzz Lightyear, a infinito e além, e um Feliz Natal e até o próximo vídeo!